Olá, pessoal, eu sou a Lígia Mena, estamos aqui no canal Teoria das Fadas mais uma vez. Hoje, infelizmente, né, estamos gravando, não é ao vivo, mas para quem está chegando, né, dê o seu like, né, coloque se gostar, é lógico, né, inscreva-se no canal, não é isso? Acione lá o sininho. E é bacana que você pode também fazer as perguntas, né? Nós vamos estar, a estreia dia 7 de setembro, mas esse vídeo ficará gravado, vocês podem assistir quantas vezes quiserem e coloquem seus comentários ali, que gostaram e tudo, para poder falar, inclusive, com a Fabiana, né? Esse canal, Teoria das Fadas, ele é uma idealização do Paulo César Ribeiro Filho, um querido, amado, né? Que me deu essa oportunidade aqui de estar aqui com vocês, convidando pessoas lindas e maravilhosas, e hoje estamos aqui com a Fabiana Prando. Oi, Fabiana, fala oi pra gente aí. Oi, Lígia. Oi, Teoria das Fadas. Muito obrigada pelo convite. É bom participar sempre, ao vivo, gravado, assistir. Então, a gente, assim, agradece, porque é um espaço tão importante, tão generoso, né, Lígia? Para a gente Sim, a dividir, gente está né? divulgando. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver que tem muitas palestras com pesquisadores, Isso. com escritores, tem ali questão de cinema também, que vocês podem assistir, tem lá uma mostra de cinema. O Paulinho agora, todo sábado, eu chamo de Paulinho, Paulo César a gente chama de Paulinho, né? Nosso querido e amado Paulinho. Todo sábado ele está subindo um vídeo sobre o que mudou, né, das obras dos contos de fadas para a Disney, quais foram as transformações. Então, ele faz uma análise, assim, um trabalho bem interessante também. E esse canal promete, está chegando a quase 2.000 inscritos, contamos com vocês, aí depois vamos fazer uma festa de 2.000, depois de 3.000, de 4.000 e 5.000, e vamos seguindo, tá? Então, para começar, a gente costuma fazer assim, Fabiana, aqui, né? A gente costuma fazer um compartilhamento aqui uma que a gente chama de vitrine feérica. Então, essa aqui é a nossa vitrine feérica do canal Teoria das Fadas, tá bom? Quem já está acostumado, né, já deve ter visto várias vezes, mas ela vai mudando a cada bate-papo nosso aqui. Essa aqui são as produções do Paulo César Ribeiro Filho, né? A produção aqui, o Contos de Fadas aqui, né? O Cetro das Fadas é a produção dele, né? Autoral, e os outros todos são traduções. Tudo isso vocês vão encontrar lá na Amazon com preço tão baratinho que não dá nem para comprar um café, né? Vejam lá essa produção do Paulo, que é maravilhosa. Então, do nosso grupo de pesquisa, a professora Maria Zilda da Cunha tem o Tessitura dos Signos Contemporâneos. Esse aqui é um livro pessoal dela, e os outros que são e-books disponíveis no portal da USP, vocês vão encontrar esses livros lá, inclusive esse Narrativas Enigmas da Arte, o Fantástico e os seus arredores, aqui figurações, são produções que eu compartilhei com a professora, né, na organização, participei. Bem bacana. Tem a revista Literartes, vocês encontram, só fazer um Google, está lá, tudo gratuito isso, viu, gente? Tem aqui alguns colegas do grupo, a Cristina Casagrande com Amizade em Senhor dos Anéis, inclusive ela tem um canal bem bacana que é o Tolkienista, muitas traduções. A querida Vani Souza Silva com a África Recontada para Crianças, a Sandra Trabuco Valenzuela com Once Upon a Time, a Deise querida com Green Majid, né, que é um trabalho que ela fez do mestrado dela, também vocês vão encontrar esse material, é só fazer um Google aí. O Oscar Nestares, que é o nosso especialista em narrativas de horror, muita coisa bacana, só colocar o nome dele lá. A querida Goimar Dantas, que tem tanta obra que nem cabe nesses slides, aqui só tem algumas coisas dela, já tem uma live dela bem bacana, do Oscar também, da Sandra, vocês podem assistir, da Cristina, tem muita coisa deles aí nesse canal, é só procurar, tá? Eu, Luizinha, Lígia, meus 2 livros estão ali, vocês podem, né? Eu tenho uma página que é www.ligiamena.com.br, lá vocês encontram os meus livros. Tem a querida Flávia, né, Reis, que esteve aqui com a gente na semana passada, e hoje estamos aqui com a Fabiana Prando, que ela vai falar daqui a pouco. Calma, calma, calma. Fabiana tem obras lindas que ela fez junto com a Celina Bodenmiller, que, aliás, elas têm um canal muito bacana, que era uma vez, a gente vai falar. Os Contos Encantados da América Latina. As duas parceiras fizeram também a Flor de Lirolai, que também é da América Latina, eu tenho eles aqui. O mais recente, esse Ubuntu, né, e outras histórias africanas, que foi vencedor do prêmio Ailige 2020 na categoria Reconto, então já está premiado.
O carro-chefe aqui, que é o Trickster, o fabuloso jogo das histórias, né? Que lindas essas cartas, eu amo esse jogo, a Fabi vai falar dele hoje para a gente, né? E o mais novo que ela estava me contando, junto com a Celina também, que é cada macaco no seu galho, olha, o selinho da estrela, que bonito, lindo esses macaquinhos, eu amei. Ela vai falar deles para a gente também, né? E vamos parar com a vitrine um pouco e vamos já para a nossa apresentação. Eu vou apresentar para vocês, deixa eu pegar a minha colinha, que eu tenho uma cola aqui, né? Que eu também, né? Tenho que dizer. Gente, hoje, então, né? A Fabi vai explicar para a gente até o título, né? Desse nosso bate-papo hoje, que a gente fala live mesmo não sendo live, né, Fabi? A gente está acostumado a fazer uma live, nem que seja live, né? Parece aquela coisa da selfie, né? Vou tirar uma selfie, não é selfie, né? Ah, vou tirar uma selfie de você, não é selfie. Né? A gente acaba se confundindo ali. Mas a Fabiana Pranda, ela é mestre, né, em letras pela FEFELESH USP, ela é escritora, ela é contadora de histórias, e hoje a nossa live é sobre, a nossa bate-papo aqui, que não é live, é imaginação disruptiva e resiliência narrativa, o jogo, a escrita e a contação de histórias. A Fabiana, então, ela atua em segmentos diversos, né? A narração de histórias, brincadeiras populares, incentivo à leitura, formação de voluntariado, integração da leitura em ambiente hospitalar, inclusive ela tem um trabalho muito interessante nesse sentido, especializou-se na narração de contos e também nas atividades de formação dessa área. Coordena os semeadores de histórias do ateliê Acuyuli, que ela vai falar dele também para a gente, escreve livros, apresenta o programa Era Uma Vez na Rádio Mega Brasil online, é gateira, né? Gatuna, não é gateira, gatuna, não sei como é que gatuna, funciona. gateira. Gateira. E ela tem lá uma página do Trickster Mania, www.trickstermania.com, que está na descrição ali do canal, tá? E a gente vai começar, depois dessa apresentação. Fabi, eu estou falando tanto, eu deixei você falar oi? Bom, Nem acho que lembro. Eu show, deixei? né? Show. Deixou? Você falou um Tudo oi, isso a gente né? fala, a gente repete, não tem problema. Né? Olá, pessoal do canal, né? O importante é a gente abrir essa conversa, né? Fazer com que todo mundo participe das coisas especiais que fazem a gente vibrar, que fazem o grupo, né, de pesquisa ser tão vivo e generoso, porque muitas vezes coisas bacanas acontecem, mas não ultrapassam os muros da universidade. E o que mais, né, nos conecta nesse grupo, eu acho que assim o nosso, né, ponto em comum é que todas as pessoas aqui elas têm muito forte, né, esse ponto de trazer todas as coisas importantes, bacanas, que elas experimentam e têm acesso, querem disponibilizar isso para um público cada vez maior, né? Esse é o nosso, sim. Nosso E papel. Fabi, isso, uma informação importante para você. Esses vídeos aqui do canal Teoria das Fadas têm sido assistidos por muitas pessoas e grandes frequentadores, né, além dos nossos colegas do grupo de pesquisa, alunos da FEFELESH, gente de tudo quanto é canto. Nós temos já, né, o Paulo tem já os seus fãs do canal Teoria das Fadas, tem aqueles que estão toda semana ali assistindo, né? Então, um beijo a todos esses queridos. E tem muitos alunos da Unip, a Universidade Paulista, que eu sou professora, e já tem... fui lá. E você foi lá, então, eu falei, gente, a Fabiana vai estar lá, vocês lembram da Fabiana? Ah, eu lembro, tal. Aqueles alunos já estão se formando, já estão já no 8º semestre, né? E muitos alunos também da Unip EAD, do ensino à distância, do Brasil todo. Né? Então, é muito bacana, tem gente do Nordeste, do Sul, aqui do estado de São Paulo, do interior, tem um polo muito bacana no Japão, às vezes aparece gente do Japão também, então, os alunos do EAD, então, sejam muito bem-vindos, eles estão sempre aqui, os alunos da Unip em geral, do presencial também, tá? E a todos os colegas que estiverem assistindo. Então, vamos começar aqui com uma leitura de uma própria obra da Fabiana aqui, né? Que é o Ubuntu. Então, vamos começar com o conto, esta que se chama Ubuntu. Esta é uma pequena história que revela uma forma de viver das culturas Zulu e Xhosa. Quando lemos ou ouvimos um conto desses povos, conhecemos um pouco mais das suas almas e seus valores. Então, vamos lá. Certa vez, um forasteiro que visitava uma tribo africana quis brincar com as crianças e sugeriu um jogo. Ele colocou uma cesta cheia de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida, uma competição,
Disse que quem chegasse primeiro até a árvore poderia ficar com a cesta. Riscou uma linha de partida no chão e deu o sinal combinado. 1, 2, 3, já! Tcharam! Imediatamente, os pequenos deram as mãos e correram até a árvore. Chegaram juntos e compartilharam felizes o prêmio. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: mas por que vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar e ficar com todas as guloseimas, né? Uma das crianças respondeu: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? O homem ficou muito comovido com a lição e aprendeu ali e levou a história para todos os lugares que visitou. Como você se sente quando todos cooperam? Essa é uma pergunta legal, né? Pedindo ali a participação do leitor. E aí, dona Fabiana, me fala, como é que é essa Fabiana contadora de histórias, Fabiana escritora que faz recolha de contos? A escritora, a contadora, para mim, né, praticamente, mesmo a jogadora, é a Fabiana geral e global. Me fala aí. Olha, a escolha que você fez, Lígia, de leitura, foi muito feliz, porque ela realmente sintetiza a minha experiência, o meu sentimento, que é esse lugar do compartilhar. Porque o que a gente faz, ele não se encolhe, ele não fica menor se a gente multiplica, se a gente divide, ele multiplica, ele cresce, né? Quantas mais pessoas chegarem, mais forte fica a nossa conversa, né? O amor que a gente tem pelo que a gente faz. Então, eu percebo que o meu lugar mesmo de trabalho, de pesquisa e de paixão tem a ver com essa comunicação com as pessoas, em trazer mesmo esse amor pelas histórias, esse entusiasmo. E eu tenho, né, uma militância muito definida, que eu me considero uma ativista do imaginário, porque eu identifico hoje uma questão bem complexa na nossa sociedade, né? Não só no Brasil, eu acho que isso é mundial, que é um mundo que está carente de metáfora. Então, assim, um mundo muito polarizado, em que as pessoas ficam muito no debate das ideias. Então, fica um lado aqui e outro lado ali, e aquela tensão enorme, e a gente deixa de fazer o que nós que somos de literatura, né, que somos essas pessoas que têm essa felicidade de viver no mundo das imagens, né, no mundo das metáforas, que faz esse caminho do meio, essa ponte, essa transição, né, esse lugar que traz muitas perspectivas, né? É polifônico, como você fala, né, Lígia? Não é só um ponto aqui e um ponto ali, não. A gente tem um lugar de compartilhar que enriquece demais. Então, quando a gente ouve uma história, a gente está fazendo uma conexão com a ancestralidade. Você está ouvindo muitas vozes que vieram antes de você, e você está deixando o seu registro, e aquilo vai seguir. Então, é muito próximo, né, o trabalho da leitura, da recolha de contos, da transmissão. A gente está trazendo instruções, né? Instruções, questões humanas que foram sempre desafiadoras, não importa o tempo, né? Assim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, o que realmente importa, quem eu sou. Todas essas questões, elas são tocadas nesse campo maravilhoso que a gente atua, que são as histórias, né? Esse mundo das histórias, da literatura. Então, para mim, é um privilégio, né? E você chegar, ter acesso a essa matéria, né? E trazer e disponibilizar isso para as pessoas e trazer para elas um lugar que pode ser compartilhado de um jeito curioso, de um jeito colaborativo. Então, não é uma queda de braço, não é para falar que eu estou certa e você está errada, mas veja bem, e se, por exemplo, acontecesse assim? Então, tem uma sutileza, tem uma sedução. Você, né, que deve conhecer aquela história que é uma fábula sobre a fábula, em que a verdade quer entrar no palácio do sultão Harun al-Rashid, e aí ela vem nua, e aí ela é interditada. Imagina, quem quer a verdade chegando aqui, né? Não. Depois ela vem bem brava, com peles, com roupas rústicas, e vem como acusação, também é barrada.
Mas aí, ela é assim como nós, né, Lígia? Essas mulheres que gostam de uma história, gostam, elas não desistem, então ela se adornou, colocou assim, véus, algumas joias, se embelezou e foi como fábula. Ah, e aí quando vai como fábula, nossa, mas tem uma teoria das fadas, né? Quem vai resistir? Aham, Ah, não e vai. aí ela entrou e foi assim que a verdade entrou e continua entrando em todos os palácios, né? Em todas, né? Para todas as. Ai, que lindo, Fabi, que lindo. Ô, Fabi, me diz É uma coisa, só o nome desse... a gente tem um nome aqui do nosso encontro, né, que é imaginação disruptiva e isso, resiliência narrativa, o jogo, a escrita e a contação, que é isso. esse, né, tripé ali que você que sustenta tudo isso. Mas explica para a gente, porque, né, disruptiva, resiliência são palavras, né, É. robustas. Então vamos desmembrar isso aí. Então, ficou assim, toda, né, até, de certa forma, assim, chique, né? Impressiona um pouco, porque aí Ah. a gente traz aquele lugar das nossas pesquisas, né? Então, a gente acaba conceituando uma prática que, em si, é bem mais simples do que aparenta. Mas a minha dissertação de mestrado, ela trouxe essa abordagem, ela foi toda pautada no trabalho com as cartas, né, com esse jogo que na época se chamava Enredo, né, um jogo que eu fiz carta por carta no ateliê de artes e que eu usava para fazer aquela prática da história colaborativa, da trama fantástica. Cada pessoa pega uma carta e coletivamente a gente faz uma história, uma atividade simples e que, nossa, que mobiliza habilidades tão importantes, né? A escuta, você pegar a história do ponto que a pessoa que está com você deixou e retomá-la. Então, assim, várias habilidades complexas são trabalhadas desse jeito lúdico, gostoso. E esse era o propósito desse jogo que eu tinha feito. Mas aí, Uhum. na universidade, com a minha querida orientadora, professora Fabiana Carelli, né, que é uma querida, e assim como a professora Maria Zilda gosta, né, de ousar, de experimentar, de trazer essa novidade. Quando ela conheceu esse meu jogo, ela disse, não, a sua dissertação de mestrado vai ser a partir desse material. Então, nós, né, fizemos, na época, eu era monitora de uma turma dela de escrita criativa, ela estava dando essa disciplina no semestre, e nós usamos Uhum. as cartas para que os alunos, né, lá da graduação da Letras, produzissem textos. E como o jogo, naquela época, era o original, aquele coladinho, né, que eu fiz no Aham, você ateliê, fez então não dá artesanal, né, Fabiana? para colocar Uhum. assim na mão, sabe, Lígia? Porque ia descolar, ó. Eu até tenho aqui para mostrar, ó, vocês podem ver, ó, aqui, ó, é É. colado, desenhado, pintado com lápis de cor, é todo um Aham. trabalho assim, carta por carta. Então, para você colocar essas cartas assim na mão das pessoas, ia rasgar, amassar, e nós então optamos pela digitalização e os alunos usaram, né, nos tablets e criaram textos escritos. E a experiência foi impressionante, porque daquela situação randômica, caótica, né? Então, assim, do caos fez cosmos. Eles ordenaram, né? Fizeram aquela falta de sentido ter sentido, e fizeram isso narrativamente. E a essa capacidade, né, de transformar aquilo que não tem sentido, passar a ter sentido, de uma forma narrativa, eu chamei de resiliência narrativa. Então, esse foi o conceito cunhado na minha pesquisa, de resiliência narrativa. E por que isso é interessante, Lígia? Sobre resiliência, então, Fabiana? Então, e foi muito importante que a gente fez essa aproximação dessa experiência que foi analisada do ponto de vista da produção de textos, né? Então, com aspectos, né, muito ali relativos à forma que eles usaram, né, o recurso que eles usaram para criar sentido. Então, foi através do uso de verbos, não, eles usaram pelo personagem, pelo lugar. Então, a gente analisou uma competência, né, Uhum. escrita,
mas que estava intimamente relacionada a uma competência existencial, que é a seguinte, né? Você ter essa capacidade de, em alguns momentos da sua vida, perceber eventos que parecem desconexos e que, quando você retorna a eles, narrativamente, você consegue fazer sentido. Então, é uma experiência mesmo de você construir sentido narrativamente e fazer esse processo na sua vida, porque a nossa grande, né, força não é assim, ter uma vida maravilhosa, perfeita, todo mundo feliz. Não, né, é uma vida que faça sentido, né, que você veja um processo em andamento. E a gente teve essa felicidade de trazer essa abordagem para a pesquisa e fez muito sentido. E o que a imaginação disruptiva tem a ver com essa resiliência narrativa? E com Isso. onde que essas coisas se encontram? Que confusão é essa? Isso é um trava-língua, né? Pois então, Lígia, como eu disse no começo, eu vejo muito, não só o meu lugar, mas todos os nossos colegas, né, que têm essa opção pelas letras, pela literatura, esse lugar que é absolutamente revolucionário, porque a imaginação é essa base de tudo que o ser humano faz. Na ciência mais exata e científica, teve alguém que ousou pensar diferente. Então, essa imaginação disruptiva é essa interferência dessa capacidade humana de sonhar e de imaginar outras realidades, outros arranjos, outras situações, e isso, a partir daí, você está abrindo espaço para que tenha o novo. Então, é tão forte isso, você trazer essa experiência para as pessoas, fazer com que elas fiquem habituadas a isso, porque essa é a base mesmo, né, de todo o nosso pensamento, até científico, a produção, né, mais exata, também na arte, em tudo. Então, eu vejo que, de verdade, se você trouxer para as pessoas esse lugar muito vivo, né, como uma ferramenta mesmo delas, nós temos essa capacidade inesgotável de trazer soluções e questões e de criar, de interagir e de interromper, né, uma forma de ser e de agir e trazer outras. Então, você vai estar rompendo com um padrão e trazendo outro. Agora, se você fica imerso num sistema, né, em que você é passivo, você não produz nada, você fica só exposto a um modelo que é tido como o certo, o melhor, e você só consome, você não produz nada, então você está sendo alienado da sua função primordial, né, que é essa de questionar, de criar, de propor, de experimentar. E toda essa minha alegria, né, com o Trickster é por conta disso, porque o Trickster, esse jogo, ele propõe isso de maneiras muito diferentes, né? Seja na clássica, que fala, esse é o Trickster fabuloso, que é brincando de contar histórias, seja em outras situações que a gente, né, faz, inusitadas, até a argumentação a gente tem trabalhado, né, de defender uma ideia com as cartas. Então, tudo isso traz para você esse lugar muito autoral, né, de você propor, de você criar, e de você criar junto, experimentar. Então, é de verdade, sabe, um exercício mesmo de conectar com a sua própria capacidade criadora. E isso é muito disruptivo, porque isso coloca abaixo uma proposição aí, né? O mundo está horrível, nossa, está mesmo, né? Mas o que a gente vai propor de diferente? Aí você fica meio que, nossa, não estou acostumado. Não, então, esse Fabiana, jogo, ele te prepara. Eu vejo dessa forma. Ô, Fabi, é assim, né? A gente começa a ler a questão em vários textos, né? Estava pesquisando até para a gente pensar um pouquinho da questão da
dessa potência da palavra, né? Você tem a potência da palavra quando você... Porque quando a gente falou de jogo, contação de histórias escritas, eu falei, poxa, tem a questão da palavra, a potência da palavra. Só que durante muito tempo, essa palavra, né, ela era muito como uma palavra só escrita, só no livro, né? Quando eu vou lá no livro, escrevo, que é super importante. Mas quando você tem a contação de histórias, o mesmo jogo, que não está nem, né? A contação de histórias, ela já está ali meio que pronta, você está contando, que tudo vai depender da sua performance, mas o jogo já até ele vai se construindo ao longo disso, né? Ele tem um diferencial, se a gente pensar nessas propostas, né? Então, quando você vai pesquisando, né? Até porque eu queria que você falasse, a gente já vai voltar a falar do Trickster, mas, por exemplo, quando você pesquisou, né? Você e a Celina pesquisaram para escrever Ubuntu é da Celina também, né? As outras da América Latina, vocês pesquisaram, escreveram, tudo isso é um processo diferente, eu acredito, de quando você está contando as histórias, tudo bem que você também leu essas histórias, também pesquisou, mas é um outro processo que entra, são outras partes do seu corpo e do seu intelecto, né? Você tem o poder da palavra, mais essa palavra oral, e o jogo já vai para uma outra esfera também, né? Porque aquilo você nunca sabe onde vai dar. Essa pergunta é ótima. É muito boa a sua pergunta, Lígia, porque é bem diferente. Quando você vai trabalhar, né, esses livros que você mencionou, eles são livros de reconto. Então, é uma pesquisa na tradição oral, né, nos contos tradicionais de diversas culturas. Então, o que acontece ali? A gente tem uma estrutura, né, um esqueleto que ele precisa ser respeitado. Então, eu não sou a pessoa que inventou essa história. O começo, o meio, o fim, os elementos ali estruturais dessa história, eles são muito importantes, porque eles é que garantiram que essa história chegasse até aqui. Então, tem que manter. Tem que manter. E nessa hora, você tem assim sabe, um respeito, uma integridade com isso, de que, ok, ali eu não vou mexer. Eu posso dar meu bordado. Então, eu vou colocar ali um versinho, eu vou usar uma palavra, eu vou deixar, né, eu como contadora de histórias, de um jeito que a pessoa que está lendo, só de ler em voz alta, já vai ter uma entrada afetuosa, como é a palavra do contador de histórias. Então, assim, a gente borda, mas a história, a essência, a estrutura dela vai estar toda preservada. E eu tenho, sabe, Lígia, uma história bem interessante para compartilhar com você, com todos que estão aqui nos ouvindo a respeito disso, e eu me senti, assim, muito íntegra fazendo o que eu fiz. E talvez esse seja um dos motivos do livro Ubuntu ter sido um livro premiado, né? Porque foi, assim, premiar uma atitude que honrou esse lugar de uma pessoa que estuda as narrativas, que vive das narrativas e que tem por elas um apreço, né, e uma devoção, né? A gente sabe, a gente respeita, a gente conhece, a gente se ofende quando a pessoa fala que você vai contar uma historinha, a gente se ofende. Não é uma historinha, gente, né? Isso, a gente vai embora, a Chapeuzinho Vermelho vai continuar sendo um grande sucesso, né? E a gente não vai deixaremos menos marcas do que ela. Então, alto lá, né? Muito respeito com as histórias. Bom, o caso foi o seguinte, eu e Celina, né, essas parceiras inveteradas, recebemos o convite de uma editora para fazer, né, essa coletânea de contos da África. E foi assim, a toque de caixa. A gente quer fazer, a editora, né, tem uma necessidade tal de fazer uma editora bacana, que trabalha com projetos para vender assim para prefeituras, escolas, né? Porque esse ramo de livros para crianças e jovens tem esse público, né? Que é o público mais leitor do país, é o público que está na escola, né? A escola com todas as suas mazelas, ela ainda é um lugar de promoção de leitura. Bom, e aí, Lígia, foi rápido, nós fizemos uma seleção de histórias, levamos e gostaram. Ah, tá bom, vamos fazer. Estava tudo certo. Só que aí tem uma certa dança de cadeiras nas editoras, e nessa dança de cadeiras, uma pessoa que estava lá trabalhando na parte de revisão, né, de aprovação de histórias, ela
nos questionou e implicou com algumas histórias, porque tinha assim, monstro que era monstruoso, faca que cortava, sangue que pingava, tinha coelho esperto passando a perna em elefante. E aí a pessoa, né, falou assim, olha, não dá para esse monstro ser menos monstrengo e para esse coelho não ser, né, desonesto. Ai, Fabiana, esse tipo de censura, desculpa, eu vou, né, te interromper um pouquinho, mas é frustrante, né? Mas aí continua. É frustrante, aí você já sabe, a gente já tem aquele ranço, né? A nossa tudo já começa a dar aquela assim, pipocar tudo. Mas você também, né? Quer trabalhar, e não vai ser uma pessoa deselegante, né? Então você chega e vai lá e fala, olha, veja bem, né? Fulana, Beltrana, isso aqui não fui eu que inventei, né? Isso aqui tem uma razão de ser. Aí peguei, né? A que mais me impressionou foi a tal do coelho, porque inclusive ele era um trickster, né? Então assim, eu tenho uma questão, né, muito forte com o trickster. Então assim, olha, veja bem, né? Tem toda uma história com essa população, né? Os povos colonizados têm muita história de trickster, tem um certo balanço aí do imaginário, né? Porque aquela coisa, o fraco sempre, né? Se estrepa. Então, ali na hora da gente fazer a nossa história, o fraco vai dar um troco para o grande. Então, assim, tem toda uma razão de ser, isso é o original, isso é o imaginário, isso não se mexe, né? Bom. Um parênteses, ó. Gente, a trickster é aquele o malandro, o esperto, né? O Pedro Malasares, o embusteiro, né? Vamos pensar no João Grilo, aí do Alto da Compadecida, esses personagens, Macunaíma, esses personagens que procuram, e às vezes nem é por maldade, né? Ele quer ser, para sobreviver, ele acaba fazendo. E a gente tem muito nas histórias, né? O coelhinho, o macaquinho, né? São os animais, às vezes, que aparecem nessa postura. Mas e aí? E aí? Astúcia, e aí? E aí a conversa foi ficando bem esquisita. Aí eu falei assim, bom, seguinte, essas histórias, elas são assim, elas não vão mudar. O coelhinho não vai ficar amiguinho, o coelhinho ele é malandro, ele é assim, o monstro é monstrengo, assim. Você quer que tipo de história? Porque essas aqui não podemos mexer. Não. Uma história assim, que com cooperação com isso. Ah, tá. Você quer um formato assim? Ótimo. Então, essas histórias aqui tiramos, né? Essas histórias aqui ninguém mexe, tá bom? Não. Então, tiramos. Aí a Celina, que é também uma parceira super trix, ela falou assim, Fabi, esse livro tá pronto. Esse livro tá lindo. Vamos mandar para outra editora? Vamos. Mandamos para uma editora que você já deve ter ouvido falar. É a Editora Moderna. Conhece, Lígia? Sim. Editora Moderna, tá bom? Grande editora. Tá, está ilustrando esse livro, vai sair, tá? Esse com monstro monstruoso, com coelho espertão. Olha, que legal. Moderna pegou, ó, é meu, tá lá. E aí, para né, esse recorte que a editora queria, um recorte que fosse mais colaborativo. Esse aqui é da Moderna também, né? Esse aqui também e é da Moderna. Está, então, no prelo, os contos encantados da África, né? Esse daí que, com tudo que a gente quis e sonhou, sem tirar nem pôr. Estamos lá na texto aprovado, agora é ilustração. Nós estamos nessa fase. Então, foi para lá. Ó, pessoal que tá assistindo aqui o vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, da questão da censura, se vocês, professores, aí, né, já foram censurados na escola por conta disso, deixa um comentário. É um tema polêmico, mas deixem aqui embaixo o comentário olha como sobre vale a pena essa questão, né? Defenda as histórias, não faça, não rebaixe as histórias, não duvide, não faça isso com elas. Olha que bonito. Então, Celina, minha parceira, falou isso, a gente mandou e ó, bingo para ela. E fizemos, então, uma outra pesquisa no outro formato. E aí nasceu quem? Ubuntu. Tá. Porque são todas histórias que têm essa linha, né, de trazer como se fosse, não chega a ser fábula, sabe, Lígia? Mas se aproximaria mais, né, desse lugar que é mais circunscrito, né? Então, assim, ele traz uma mensagem mais clara, não é como o maravilhoso, né, e nem como o conto de fadas que tem várias e várias camadas, é uma coisa mais pontual, digamos assim. E aí
foi tão bacana, porque nessa época meu pai estava muito doente, né? Eu perdi meu pai o ano passado. E aí, o livro foi tão intenso, né? E aí chegou um ponto que eu falei, Celina, eu não vou tocar esse livro, né? Esse livro é seu. E a Celina, não vou fazer sozinha, não. Eu falei, não, Celina, o livro é seu, eu não vou conseguir fazer. E aí ela falou assim, não, só faço com você, e você escolheu as histórias, eu vou fazer o livro. Eu falei, não, Celina, você vai. E aí fui dormir, Lígia, e no outro dia eu falei, Celina, quantas histórias a gente vai ter nesse livro? 8. Aí eu fiz 8, ela vai escrever 4, eu vou escrever 4, porque a gente sempre divide assim, né, nosso trabalho. A gente divide ao meio, depois uma lê da outra, dá palpite da outra, então sempre assim. Aí eu falei assim, vou fazer. E aí eu fiz, né, as 4 histórias, ela fez as 4 histórias, e o Ubuntu nasceu com tudo isso, né? Então, assim, ele foi, eu acho que esse é o prêmio desse livro, porque ele foi um livro que deu a oportunidade da gente se colocar com toda a nossa verdade e com o nosso respeito pelas histórias. Então, nós não entortamos histórias nenhuma, a gente percebeu que a editora tinha um projeto que era diferente do que a gente tinha levado. Então, eles não queriam maravilhoso, não queriam nada disso, eles queriam um recorte muito específico. Fizemos, aquele primeiro trabalho virou outro livro. E aí fomos para esse trabalho, que ficou um trabalho bacana, bem feito e com tanta verdade, porque assim teve essa história, né, parceira da Celina comigo, e foi maravilhoso, sim, vocês, né, duas, muito bacana. Não, vai fazer sim, vamos fazer sim, né? Tá falando de Ubuntu, eu não sei como é que pronuncia Ubuntu, que é assim, vamos juntas, Ubuntu, né? E a Celina bonito, falou, porque eu não vou final, junto. Lígia, né, você vai me dar a mão e nós vamos juntas. O meu pai foi embora, foi difícil, e eu tive a companhia das histórias para atravessar esse momento difícil. Olha, que lindo. Né? Não, a literatura, então, ela é maravilhosa livro, mesmo. Não é brincadeira, sabe? Uma história, o que as histórias nos salvam de verdade, né? Isso chega a ser literal. Por isso que eu faço questão de trazer essa história aqui para vocês hoje, né? E dizer que vale a pena a gente se dar para as histórias, né? Para esse trabalho, porque elas devolvem uma generosidade ímpar. Então, eu tenho muita felicidade, né? Com essa história das histórias, como elas de verdade. E tem essa questão da palavra, né? A palavra escrita, e você vai além, eu acho isso bem interessante. E uma coisa, né, sobre essa questão da censura, tá bom? Tem muitos vídeos legais aqui no canal, gente. Tem um com a Suzana Ventura, e ela fala dos contos das mulheres escritoras do século XVII, século XVI, e também fala essa questão da censura, em alguns momentos, né, e muitas lives também, muitas coisas que eu já assisti da Suzana, e ela fala assim, por exemplo, a história de João e Maria, né, então tem gente que muda a história e coloca que não foi a mãe que, aliás, tem uma versão que é a madrasta que deixa as crianças, mas numa outra versão é a própria mãe. E aí alguns mudaram essa história, falaram, não, as crianças se perderam sem querer, lá elas que se perderam, a culpa foi delas, né? Então, você tira essa estrutura da história, você acaba perdendo uma questão importante, que é assim, infelizmente, existem pessoas más, crianças, tem gente má. A criança, ela vai ler aquela história, ela vai se fortalecer. Então, não adianta esconder o mundo, né, cruel da criança. Eu vou tirar isso dessa história porque é muito triste, a criança vai chorar, a criança vai sofrer. Faz parte. Então, enquanto ela sofre na literatura, ela passa por aquele rito, né, digamos ali, do sofrimento, do conhecimento, de observar que tem gente má, né? Ela vai se fortalecendo para a vida, isso é muito importante. O Pele de Asno, que é um conto terrível, né? Na sua origem, você tem o pai que se interessa, ele tem que casar com a mulher, a mãe morreu, né? A esposa morreu, e ele vai casar com a mulher mais linda e mais maravilhosa. Quem é? A própria filha. E ele tenta casar com a filha fica apavorada, ela foge, ela vai se vestir com uma pele de asno, tem várias versões. Aí você fala, nossa, é uma história de incesto, o pai quer casar com a filha. Mas para mostrar para a criança que existem adultos maus. Né? Uma criança que lê isso... Mas, né, Lígia? As crianças que têm esse problema, né? O principal abusador, ele está dentro de casa, ele não está fora. Ele não é uma pessoa que vem de outro planeta, né? Então, assim... Isso, e ela vai perceber e vai denunciar.
vai denunciar quando tiver um abusador. Então, é lógico, as histórias para as crianças tem toda a questão da sexualidade, todas essas coisas que elas não têm idade, né? Tem muitas Sim, coisas que a gente lê que sim. o adulto entende e a criança não entende. Mas tem até uma charge interessante, né, da Mafalda, né? Lembra que a Mafalda, que a mãe dela não queria que ela assistisse televisão nem nada? Mafalda, não assiste televisão, que na televisão só tem coisas horríveis, só tem coisas, né, que fazem mal. Não, você não quer que você assista televisão. Vai ler esse conto aqui. Aí a Mafalda abre um livrinho. O ogro matou não sei quem, arrancou a cabeça de não sei quem. Então, eu acho que a mediação, né? Eu acho que é importante a mediação do adulto para ver o que as crianças estão lendo, o que elas estão assistindo, né? Na internet, os vídeos, isso é muito importante. Bem, voltando aqui, né? Bem, esses livros que vocês fizeram a coletânea também tiveram bastante alcance em vários lugares. Você quer falar de algum deles? O World Little Lie é um sucesso, né? Entrou no PNLD de 2020, o que nos deixou muito contente. Ele já saiu, né, da editora Entrando para o Leituraço, né, em 2015. Então, assim, é um livro super vitorioso e que nos orgulha muito, porque ele foi, assim, encomendado por uma diretora de escola pública, que foi, à época, na livraria da Celina, a Parapaná, à procura de um livro com contos da América Latina por causa das crianças, principalmente vindas da Bolívia e da Venezuela. E aí a Celina, né? A Celina, eu tenho um caso de amor com a Celina, você já percebeu, né? É linda. A Celina, né? Fabi, vamos atrás, vamos procurar, me convidou, eu aceitei na hora. E, então, esse livro, ele veio mesmo, assim, atender uma demanda, né? De uma diretora de escola. Eu acho tão bonito isso, né? Quando o livro, ele é meio que encomendado por alguém que tem um desejo, assim, de levar aquilo para um grupo de crianças, então isso já tem uma força tão, tão bonita, e aí ele ficou tão lindo, e por causa dele veio esse outro, né? Porque aí a Muito linda, né? gostou, e aí a gente foi para a África com os contos de bichos da África. Ah, tem esse também, eu não tenho, eu não coloquei todos, mostra os outros aí. Esse aqui que a gente fez pela Dona Dueto, Contos de Bichos da África também, que é muito bonito, e ele puxou o nosso Ubuntu. O filhotinho, e agora vai. A filhinha foi o Cada Macaco no Seu Galho, que é um livro, né, com 4 histórias de macaco. É um jogo, é um livro, o que é? Me explica isso aí que eu só não livro conheço. E jogo, é tudo junto, viu, Lígia? São 4 histórias de macaco, cada macaco no seu galho. E aí, esses macacos, é um termo que a Estrela, né, a Estrela Cultural, que é o ramo de livros da Estrela e a Estrela Brinquedos, né? Então, eles têm essa abordagem que é super bacana, recomendo demais, que é aproximar, trazer a leitura e o brincar, né? Então, assim, eles integram a leitura e o brincar. O que acontece é que você lê as histórias, são 4 histórias muito fofas, maravilhosas, que eu e a Celina escrevemos, recontos também, né? Então, são todas histórias baseadas em contos tradicionais. E aí, esses 4 macacos, eles serão aqui os personagens que vão aparecer nesse jogo de Ludo, né? Então, tem um jogo da caixa, tem um jogo de Ludo. E aí vem tudo bonitinho. Os macaquinhos aqui, né? As pecinhas, vem um dado. E aí, o que acontece? Ele é basicamente a mecânica do Ludo, mas tem algumas casinhas aqui, acho que se vocês... dá para ver, sim. Né? Acho que dá. Então, aparecem algumas figuras. Aqui tem mel, tem um búfalo, tem aqui um crocodilo. E aí, o que acontece? Para a criança ou para o adulto, né? Saber o que significa, qual é, né, a função dessas personagens aqui, ler os contos é fundamental. Então, assim, você lendo, né, você vai conseguir jogar, sentido o jogo. Então, assim, o jogo leva para o livro leva para o jogo, e nós que gostamos, porque para a gente ler é uma brincadeira. Então, assim, é um conceito muito bacana que a Estrela faz, com essa qualidade que a Estrela tem, de fazer um material super
bacana, um preço acessível, presente no Brasil inteiro. Então, assim, dá muita alegria. E digo para você, o que me deixou muito feliz com essa história de pegar um conto e brincar, e bordar, né, e fazer. Eu fiquei, assim, tão feliz, né, de ver quando a gente manda o nosso texto e o editor coloca aquilo do jeito que você pensou e inventou. Ai, que bacana. Dá uma alegria, né? Porque, assim, era como se eu estivesse olhando para a minha forma de preparar uma história, uma contação de histórias. Quando eu invento uma musiquinha, faço uma brincadeira, né? E isso está no livro, sem tirar nem pôr, né? Eu coloquei assim, macaco é bicho danado, macaco é bicho sabido, não tem nesse mundo, procure e não acho quem possa com o mestre macaco, quem possa com o mestre macaco. Então, isso não estava na minha fonte de pesquisa, né? Isso foi uma contribuição minha. Isso foi a Fabiana, contadora de histórias, brincando com o texto. E aí, quando você vê que o teu editor coloca isso, você fala assim, puxa, que gostoso, né? Como é gostoso a gente ter essa liberdade, né? Sim, sim. Ô, Fabi, mas você vê, né? Todas essas, olha como a experiência de contadora de histórias, né? As pesquisas que você fez, todo aquele trabalho que você fez também com que na época, como é que chamava o Trickster? Tinha outro nome, né? Como é que era quando você fez enredo? Toda aquela pesquisa que você fez na universidade, né? Então, tudo isso vai se completando, vai criando todo, né? Uma Fabiana Prando hoje, não digo completa, que nós nunca somos completos, mas com várias facetas da contadora, da escritora, daquela que compõe o jogo. Você vê o jogo que tem a ver com a literatura, com a força da palavra, mas também com lembram a questão da performance aí da contadora de histórias e toda essa experiência. Isso é muito rico mesmo. Nossa, quanta coisa, Fabi, que fiquei super interessada nesse jogo. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem para você, não sei se como a gente não está aqui ao vivo, então não sei, provavelmente vão fazer, é o seguinte, né? Como é que faz para ser contador de histórias? Eles sempre perguntam, se eu quero escrever, como é que eu faço para escrever? São coisas que eles sempre contam para a gente. Você pode dar alguma dica? Né? Você também tem as suas contações, aqui a gente pode até brincar um pouquinho, mas as suas contações, você tem lá o YouTube, que você também coloca as contações lá, né? Faz um tempinho que eu não coloco nada, porque a gente começa a escrever, né? Estou em projetos novos agora, escrevendo com prazo, aí a gente fica um pouco indisponível para certas atividades. Mas, enfim, né? O Fabulana está lá no canal do YouTube, também tem no Spotify, que é um podcast também que se chama Fabulana. Mas se eu pudesse dizer, né, qual é o fundamento para tudo isso, para a gente poder escrever, contar histórias e tudo que disso derivar, primeira coisa essencial é ler, ler muito e ter assim a leitura como um prazer. Não é aquela leitura de estudante para fazer resumo, não. Você mesmo tem que ter esse prazer leitor, né? Eu detesto, o pessoal fala muito, o hábito da leitura. Não, hábito é para escovar dente, né? Fazer leitura é hábito, leitura é prazer, pelo amor de Deus, né? Tem que ser uma necessidade, uma coisa assim que eu quero, né? Entrar na imaginação daquele autor, né? Falar, gente, como eu adoro, né? O Roald Dahl, assim, gente, como eu adoro o Roald Dahl. Ele faz... tem uma live aqui com a Valquíria, né? Que é uma colega linda, maravilhosa, que ela fez o trabalho sobre ele. Tem uma live muito bacana sobre ele aqui também no canal. Tem muita coisa bacana no canal. Que dica bacana, muito bacana, Fabi. Eu acho que isso porque, gente, de verdade, contadores de histórias, todos nós somos, né? A gente só precisa reconhecer. Uma coisa que eu não gosto e que eu vejo muitas pessoas fazendo, fica até assim um pouco caricatural, né? A pessoa fica muito engessada, achando que todo contador de histórias tem que usar o cabelinho assim, ou tem que usar um brinquinho assado, né? Ok, pode ter um momento que você até, né, ensaia meio que um personagem, mas o que a gente quer mesmo de um contador de histórias é perceber, né, a história passando pela experiência de vida dele. Sabe
aquela hora que você faz o seu café lá no coador, né? Você coloca o pó e a água, e daí sai aquilo ali. Então, assim, aquele cafezinho é a história, né, que vai sair do contador, porque tem aquele pozinho que é lá da história, mas vai ter aquela aguinha e cada um vai ser uma medida diferente, porque a gente, quando conta uma história, a gente se conta também, né, Lígia? Porque Isso é a muito ênfase que importante. você vai dar, o tom, e essa verdade é o que de verdade captura o teu ouvinte, né? É você se permitir ser vivido pelas histórias, é você Ai, que também olhar legal. para a sua vida, desenvolver o que para mim nos meus grupos, né? Porque eu tenho grupos de narradores de história, e assim, você precisa assumir de verdade uma perspectiva narrativa da sua vida. Porque se você não assumir isso, você vai ficar fazendo uma coisa da boca para fora. Pode ser até Sim. bonito, Tem né? que ser Performático, sincero. mas Uhum. não vai estar sendo não vai estar honrando o lugar de onde essas histórias vieram, gente, porque se você parar para pensar, a gente está falando com os mortos, a gente dá a nossa respiração, a nossa voz, o nosso corpo para todos eles que vieram atrás de nós e que continuarão vivendo através da gente, né? Então, assim, tem um lugar tão sagrado que precisa ser mesmo tocado, né? É ser humano compartilhando experiência com o ser humano. E pense que a gente tem, né, essa perspectiva narrativa da vida e passe isso adiante. Então, leia, 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 leia e aproveite, né? É gostoso. E espere a história, né? Ela fica muito assim cochichando para a gente. Me conta, me conta, me conta. Porque tem hora que você pega uma história e fala, tem que contar isso, eu tenho que contar isso. É uma coisa assim irresistível. Mas você precisa se permitir ser invadido por essas histórias e se perceber também dentro de uma história. Olha Eba! o trickster aqui, né? Ai, que Muito legal! legal. Olha, a gente vai aqui, ó, gente, eu acho que tá essa live, né? Essa live que não é live, que é ó, gravada. Vamos chamar ela de live, que a gente quer chamar, a gente chama do que a gente quiser. É isso mesmo. É a nossa imaginação disruptiva, né? Então, quem está gostando aí, curte, né? Eu acho que a Fabiana, ela tem também lá no Instagram, né, Fabiana? Qual é o seu Instagram para o pessoal te Tem. seguir? Também tem no Tem, YouTube. tem Trickster o Jogo no Instagram e tem Fabiana Prando no Instagram também. Então, é só Ó, chegar. Trickster se escreve assim, ó. Vocês vejam aí, Trickster, como é que se escreve, tá? E tem também na descrição do vídeo, vocês vão encontrar, tá E bom? tem novidades a caminho, né? Porque o Trickster fez 1 ano agora, em agosto. Olha. Ele nasceu, né, já na pandemia, então assim, ele não viveu aquele momento de todo mundo se reunir, fazer aquele jogão de carta, não viveu isso, foi tudo pelo computador. E por conta disso, a gente está desenvolvendo uma versão dele como um aplicativo, né, a versão digital. Então tem muitas Ai, que novidades legal. a caminho, tem um time muito Olha. bacana, né, se formando, que a gente chama, é a turma da Trickstermania, porque uma vez por mês nós nos reunimos e é pelo Zoom, é gratuito, não precisa ter o jogo, todo mundo é convidado sempre na primeira quarta-feira do mês, porque quarta-feira é o dia de Hermes que é o Trickster, né, essa figura, esse embusteiro, né, que já fala, mensageiro dos deuses. Trickster tem tantas coisas. Aliás, deixa eu só deixar aqui uma bibliografia que eu acho muito importante, Lígia, para quem gosta de se aprofundar nas figuras. Então, esse livro aqui, ele fez a minha cabeça e o meu coração. Se chama A Astúcia Cria o Mundo, Trickster Trapassa Mito e Realidade. E Então, arte. aqui... E arte. Isto e arte. Eu já coloquei arte e realidade, já estou mudando o nome do livro. Mas a sua realidade é arte, né? Acho que é por isso que Pois está é. no. E o Então, Hermes aqui ali na capa. tem Hermes aqui na É o capa. Hermes, né? O desenho. Então, fala exatamente, né? Que uma coisa importante que eu tenho que defender o Trickster, porque o pessoal fica equiparando o Trickster a um vigarista comum, sabe? A um scroque, a umas coisas que a gente tem aí aos montes. Engana-se. O Trickster, ele não trapaceia para ficar no poder. Não, senhora.
Primeiro que ele tem aquela preocupação de encher a barriga, né? A primeira coisa dele é que ele precisa resolver o que ele vai comer naquele dia. Então, ele tem que, né, matar um leão por dia. E aí, o que ele faz, na verdade, sabe, Lígia? Ele é uma figura que renova o sistema sempre. Então, ele vai mostrar aonde está o furo, onde está a brecha, ele vai passar, aquilo vai ruir e ele vai continuar sempre na periferia. Se o trickster entra para o círculo do poder, se ele dá ele faz alguma bagunça lá e ele passa a ser o todo-poderoso, o regente, ele não é mais trickster, né? Porque o trickster, ele é sempre uma figura marginal, está sempre botando, né, fogo no parquinho, ele taca fogo no parquinho para que surja ali uns brinquedos mais interessantes, porque aquele parquinho já estava enferrujado mesmo, sabe? Então, assim, é uma estrutura muito renovadora, muito questionadora, e por isso... Ele é disruptivo. Ele é disruptivo. Porque é tudo que ele nós é disruptivo. É disruptivo. Fabi, o trickster, então, ele é um disruptivo por natureza, né? Por ele está sempre... Por natureza. Isso. E ele é o cruzador de fronteiras, né? Não é à toa que os coiotes, né? Eles são chamados de coiotes, aqueles rapazes que fazem as pessoas cruzarem a fronteira do México para os Estados Unidos ilegalmente, né? São coiotes, porque coiote é um trickster, né? Então, assim, é interessantíssimo e é muito bom fazer essa distinção. Ele não é um vigarista qualquer, né? Ele é alguém que está a serviço da renovação do sistema, sempre, sempre. Uma vez que você viu que ele aí não, esse aí é um vigarista, não, isso aí não vale nada. Não é. Ô, Fabi, quantas cartas tem o Trickster? 50 mais cartas. Né? De lugares, pessoas, né? Tem então, originalmente objetos. Tinha 3 categorias quando eu pensei, sabe, Lígia? Era seres, cenários e objetos. Só que quando a gente fez aquela experiência lá no mestrado e ele foi digitalizado, e os alunos começaram a criar os textos pelo sorteio ali na tela, as categorias deixaram de existir. E isso foi ótimo, porque o jogo ficou mais amplo. Então, nessa versão aqui, as margens são todas iguaizinhas, com essa cobrinha, né? Que faz menção ao lugar em que esse jogo foi concebido e feito, que é o ateliê Ocuili. Ocuili é o nome, né, de uma língua nahuatl do México, bem antigo, que quer dizer serpente, cobra. Então, por isso, né, essa imagem da serpente que troca de pele, que está sempre se reinventando. Está sempre se transformando e cada história é uma história. E, às vezes, também você trabalha o trickster também como oráculo, né? Às vezes você faz isso, você pega uma carta e ali funciona como oráculo, né? Deixa eu ver se eu acho do... Estou procurando o bichinho e não estou achando a cobrinha, mas tudo bem, deve estar aqui em algum lugar. Tem uma forma de... Você pode falar assim, hoje vamos tirar aqui, vou fazer rapidinho, Lígia, vou tirar 2 cartas para mim, você tira 2 cartas para você, sem olhar. Aí a gente vai falar assim. Sem olhar? Tá. Olha o que eu tirei. Gigante e anão. Olha, hoje eu estou mais para gigante do que para anão. Porque essa nossa conversa aqui me empolgou de um jeito, sabe? Me fez, assim, conectar com esse lado super sonhador e positivo. Então, de repente, assim, eu fiquei numa vibe de que a gente tem, né, uma potência gigante de tocar as pessoas e de transformar e de fazer acontecer. Então, hoje, porque isso muda dia a dia. Hoje, eu estou mais para gigante do que para não. Apesar de eu ser uma pessoa pequena e as pessoas acharem que eu sou assim, mas por dentro. Todo mundo sentado, né? Ninguém sabe nem o tamanho das pessoas mais, né, Fabi? Ninguém sabe mais o tamanho. Deixa eu ver as minhas quais foram. Nossa! Rei e castelo. Rei e castelo. Tem que escolher rei e rainha, né? Ai, estou me sentindo uma rainha aqui hoje, né? Uma rainha no castelo, na verdade. Você pode integrar as duas. Tranquilo. O Teoria das Fadas é um castelo de alegria, de pesquisa, de conteúdo profundo, né? A gente está brincando aqui com bastante profundidade, né? Uma brincadeira séria.
e eu acho que é um prazer estar dentro desse castelo que se chama Teoria das Fadas, né? O Paulo sempre fala, Teoria das Fadas, isso aqui é uma congregação de fadas, né? Então a Fabi é uma fada que veio hoje aqui iluminar aqui no nosso castelo, e eu estou me sentindo a rainha aqui desse castelo hoje, né? E o nosso rei, né? O nosso Paulo querido, que está aqui, né? Provavelmente Beijo assistindo pra a ele. gente. Ei, Paulinho. Paulinho, querido. E então vamos tentar fazer. Olha, o que eu queria propor para você, eu já tinha falado com a Fabi nos bastidores, como é que é a Teoria das Fadas, a gente tentar compor uma história, mas teria que ser uma história que parecesse com um conto de fadas, porque a gente pode A inventar a gente história de pode qualquer fazer uma coisa. modalidade assim, Lígia, que eu Ah, gosto muito, que se chama Trickster Invasão. O ah, que é o Trickster Invasão? A gente pega uma história conhecida, começa e dá uma paradinha e pum, puxa uma carta do Trickster, que aí é o Trickster, aquele safado do Trickster, né? Cruza a fronteira e ah, ele mete, né, a colher na história dos outros. Então a gente pode fazer isso. Pegamos uma que, história bem aham, conhecida, e aham. em alguns momentos a gente invade com o Trickster. O que você acha? Não ia ser Ah, legal? pode ser, assim, mas a gente vai contar a história também da nossa cabeça, né? Porque mesmo as histórias bem conhecidas, qual que você gosta de contos de fadas bem conhecido? Ai, de Vamos contos de escolher, fadas bem conhecidos são muitas, né? Eu gosto muito, acho que assim, a minha primeira favorita do meu coração é a Chapeuzinho Vermelho, né? Acho que até hoje eu tô até com essa Ah, blusinha. então vamos, Chapeuzinho. Acho que todo mundo gosta da Chapeuzinho. Muito Você é bom. convidada hoje e a gente vai É. aí contando a Chapeuzinho. Então começa, minha convidada. Vai, como é que é essa história da Chapeuzinho mesmo? Tem a versão do Perrault, tem a versão dos Green, mas você conta a versão da Fabiana, tá bom? Quer dizer, então, essa história de hoje, aqui no Teoria das Fadas, é a nossa querida, eu acho que ela é uma das personagens mais amadas, né? De toda a literatura. É a nossa amiga Chapeuzinho Vermelho, que hoje aqui no Teoria das Fadas ela tem um encontro com este personagem também, que é sempre inesperado, que é o Trix. Nós vamos fazer este encontro e que seja o que as fadas quiserem, né, Lígia? A gente não vai olhar, vai Isso. ser super randômico. Então vamos lá. Todos nós agora vamos ser convidados. Eu vou ver aqui o meu um sininho, né? Uma coisa para mais aqui. Temos aqui na mão para dar aquela abertura mais encantada, para vocês saberem que a história vai começar. Então, era uma vez, há muitos anos, uma menina querida, adorável, que era o xodó da sua vovó. A avó da menina fez para ela uma roupinha, um capuzinho assim, um agasalhinho vermelho, tinha um chapeuzinho, e a menina gostou tanto que ela usava, nossa, usava direto, e passou até a ser o nome pelo qual ela ficou conhecida. Era Chapeuzinho Vermelho. E essa menina estava um dia toda feliz na sua casa, quando de repente a sua mãe chamou: Filha, filha, vem aqui, tem uma coisa para te dizer. E a filha foi: o que foi, mãe? Filha, a sua mãe está cansada, está se sentindo assim tão velha, mas mais velha do que eu está a sua vovozinha. E ela precisa muito, está adoentada, precisa muito de um reforço na comida. Então, eu vou preparar algumas coisas e quero que você leve para ela. Tudo bem, minha filha? A menina, claro, ela queria muito ir, ela adorava a avó. E aí a mãe, então, preparou uma cesta com bastante guloseimas para ela e disse assim para ela: minha filha, vá, mas preste muita atenção, porque tem coisas que os livros não contam, minha filha, mas a gente tem que ficar atenta, hein? Então você, em momento algum, se descuide, fique atenta aos sinais, porque o caminho até a casa da sua avó tem alguns perigos. Por exemplo, Lígia, o que será que pode ter nesse caminho? Eu continuo? Eu pensei que... é para contar sozinha ou com você junto?
Não sei como é que você quer. Eu conto também? Ah, mas você conta tão bem. Ah, eu não sei. Eu posso tirar uma carta aqui para te Tá bom, ajudar. Não sei. tá bom, vamos lá. Então, minha filha, é como eu digo, um lago, né? Um lago que, assim, na aparência, é tão tranquilo, mas pode ser muito fundo. Então, minha filha, atenção no seu caminho. E aí a menina foi, toda feliz, toda feliz. Acontece que o caminho era muito interessante, a floresta era super convidativa, e aí a menina viu um brilho diferente, e olha só o que ela viu. Era um anel. Um anel? Ai, um anel tão interessante. Ela lembrou daquela música. Perdi meu anel no buraco da parede. Quem achou me dê de volta meu anel de pedra verde. Ai, essa menina, Chapeuzinho, ela era tão sonhadora. E aí, Lígia, ai, ela não aguentou, sabe o que ela fez? Colocou o anel no dedo. Na hora que ela colocou o anel, Lígia, o que aconteceu? O que Ela colocou o aconteceu? anel no dedo. O que aconteceu? Ela se transformou Uma numa sereia. sereia. Ai, uma sereia na floresta. E aí ela começou a bater a cauda, assim, porque a floresta era um Gente, lugar bem difícil para uma sereia. Puxa vida, e agora? Nessa hora, apareceu ele. Com sua boca quem? enorme, com aquela sua fome, era ele, um personagem que não pode faltar nessa história. Era o par perfeito de Chapeuzinho Vermelho, era ele, o lobo. E quando o lobo viu aquela sereia de casaquinho vermelho, dá para mim. E aí, ele se escondeu atrás de uma árvore e Bem ficou do lobo mesmo, né? Esconder atrás da observando árvore. como é que a tal sereia Chapeuzinho ia se virar. E aí ele ficou ali assim, ó, babando atrás da árvore. Posso colocar uma carta e aí você E a tem. Ah, sereia. não, sereia, eu já tinha falado sereia, acho que é a outra agora. Espera a outra. E a Ó, essa sereia aqui é só pensando que ela tinha que chegar no mar. Ela mar. tinha que A chegar carta no é o mar, ela tinha mar. que chegar no mar. E aí ela falou, ai, onde é que fica o mar? Eu preciso ir no mar, no mar. E pulou para trás da árvore e falou, minha chance é a deixa, vou entrar. E aí ele falou assim, ai, você sabe onde fica o mar? Ela, não, eu preciso ir para o mar. Ele falou assim, ai, mas eu vou te ajudar. E aí o lobo ficou de dar uma carona para ela. Como ele era um lobo bem fortão, ele segurou a sereia nos seus braços e foi andando. Só que, apesar de ser sereia, ela continuava sendo a Chapeuzinho Vermelho, né? E ela tinha aquele jeito, sabe aquela felicidade a toda prova, que às vezes irrita um pouco a pessoa, sabe, Lígia? Então, assim, ela era aquele tipo que ficava cantando o tempo todo, né? E aí, o lobo, né, carregando ela, de repente ela vira e fica assim, ai, Um brinco. brinco, ai, era uma vez um brinco tão bonito, mas era um brinco, um brinco, um brinco, ai, como que eu gosto do brinco. E o lobo já não estava entendendo nada, hein, Fabi, dessa história. Enlouquecendo, já tinha perdido a direção. De repente, ele se irritou tanto e, plaft, deixou a pobre despencar no chão. E aí, ela foi rolando, até que rolou tanto que foi parar no deserto. Deserto. Não sei se vai aparecer aqui. Mas ela era tão dramática, não era deserto, era somente uma clareira na floresta. Mas aí, gente, ela chorou. Nessa hora surgiu ele, o anão. O anão que estava de folga, porque hoje, lá na história da Branca de Neve, tinham chegado no final feliz, estavam todos bem, e um dos anões estava lá na floresta, de
folga. E ele gostou tanto daquela criatura ali, que era metade Chapeuzinho Vermelho, metade sereia. E aí ele falou assim, puxa, que interessante, que coisa nova, que interessante. Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Ele era um anão, assim, muito cortês. Ela falou assim, sim. Eu preciso, na verdade, encontrar com a minha vovó, sabe? A minha vovó, porque eu me atrapalhei um pouco nessa minha história aqui, muitas coisas aconteceram, mas eu preciso encontrar com a minha vovó. Será que você pode me ajudar, seu anão? E aí, Lígia? O anão, será que o anão levou ela para lá? Caverna. O anão falou assim, mas a sua avó mora, por acaso, perto daquela caverna cavernosa que fica quase no fim da floresta? E aí eu falei assim, sim. Ele falou, mas hoje é seu dia de sorte, moça. É seu dia de sorte, porque eu não sou qualquer anão. Eu sou um anão muito especial e eu tenho uma chave mágica que vai abrir um portal e vou poder ajudá-la sem demora. Mas você tem que respirar fundo e se concentrar. E aí ela falou assim, mas essa minha situação aqui, esse meu jeito de ser sereia, ele disse, não, isso daí é temporário, vai passar, fica tranquilo. E aí ela fechou os olhos, o anão segurou na mão dela, eles contaram até 3 e... Eles pararam exatamente na frente da casa da vovó, onde estava esperando por eles um gato. E era um gato tão querido, era aquele nosso amigo Gato de Botas, que estava lá e recebeu a nossa querida Chapeuzinho Sereia com toda a pompa e circunstância. E assim eles entraram na casa da vovó, que ouviu toda aquela história que ela não imaginava e se sentiu até assim, sabe, ele já revigorada, porque Feliz. nada melhor do que um bom lanchinho com história, né? E aí foi aquela... E aí ela não voltou, Fabi, ela não voltou a ser Chapeuzinho? E essa cauda aí? Tem que tirar uma carta para terminar a história? E aí a vovó se incomodou e falou justamente isso. Aí, minha filha, como é que vai ficar essa sua situação aí? Essa cauda vai passar? Como é que é? E aí, tira aí, vamos ver, vamos resolver isso. Moedas de ouro. Pois é. Aí, o Gato de Botas, que era esse personagem esperto demais, ele examinou de perto aquela cauda da Chapeuzinho, passou a sua unha, ouviu sim um tilintar. Essa cauda não é o que parece. Zé, vamos lá. E aí ele falou assim, essa cauda aqui tem um segredo. Pediu para Chapeuzinho virasse um pouquinho de lado. E aí ele viu que tinha um fiozinho solto. Ele, com aquela sua unha de gato, encoscou ali, quando ele puxou, fez... Aquilo se descosturou, Lígia. E foi E assim, aí que apareceu? moedas de ouro. Pipocando. E aí, a Chapeuzinho, viu as suas pernas de novo. A vovó achou aquilo incrível. Falou assim, quer saber? Minha filha, vamos aproveitar e vamos dar um incremento aqui nesse nosso chazinho. E aí, como ela estava agora com uma verba boa, elas chamaram um serviço assim, tipo iFood, que trouxe para elas aquelas guloseimas que não pode faltar num bom chá da tarde. E assim, elas tiveram assim um encontro inesquecível, divertiram-se, comeram aquele lanchinho e foram... E sobrou alguma coisa pro lobo, Fabi? Sobrou alguma coisa para o lobo comer? Porque aí ele não sabe comer a Chapeuzinho nem a vovó. Sobrou alguma coisa desse lanche? Que o lobo, inclusive, né, estava assim na pior e ele precisou fazer um bico lá de entregador do iFood, sabe? E aí parece que ele foi logo reconhecido e
eles estavam assim tão generosos, né? O Gato de Botas também quis dar uma esnobada e deixou assim um sanduíche bem no capricho para o lobo. E parece que foi mais ou menos Deu assim. certo. Palmas para a Fabi, que linda, Fabi. Eu ia contar junto com você, eu ia me enrolar toda. Ai, mas que coisa mais linda. Fabi, olha, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no canal, né? Teoria das Fadas, com essa história linda. Eu vou te chamar ainda outras vezes, porque a gente quer aqui mais contação de histórias, né? É um canal que tem muita teoria, mas tem que ter brincadeiras também, tem que ter esse ambiente lindo com vídeos, com animações e também contações de histórias. Muito obrigada, minha querida. Olha, gente, não esqueçam aí, então, quem não está inscrito, né? Inscreva-se nesse canal, dê uma olhada nesse canal, que tem coisas muito bacanas aí para vocês. Curtam se vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas, tá? E aí, semana que vem tem aí uma live, toda terça-feira estamos trazendo coisas novas, no sábado também subindo vídeos. Se inscreve no canal, que você sempre vai receber aí as novidades, e deixe os seus comentários. O que você achou dessa live? O que você achou da Fabi? O que você achou dessa história, né? E a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigada, Fabi. Quer se despedir do pessoal? Quero agradecer primeiramente a você pelo convite, ao Paulo pelo espaço, pelo castelo, né, que está agora sendo habitado por nós aqui. Então, assim, saiba que vocês têm em mim uma parceira. Sou muito grata ao grupo, que é um grupo de pessoas incríveis, além de estudiosos, pessoas muito comprometidas e que fazem a gente ficar realmente muito feliz e muito dentro, né, desse nosso ativismo pelo imaginário. Né? Nós somos essas pessoas que não deixam de acreditar. Se não está bom, é porque a história ainda não acabou. Então, a gente continua lá, tá bom? Então, é isso. Ai, beijo. legal, querida. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Até a próxima. Até.